noite. Sejam todos bem-vindos. É um gosto estar aqui com todos vocês. Nós hoje vamos falar sobre o amor que cura. A lei do amor. Vamos fazer uma reflexão sobre o que é o amor verdadeiro. No final da palestra, vamos tentar compreender, e eu vou fazer perguntas. Vocês não vão fazer perguntas a mim. Eu vou fazer perguntas a vocês. No final da palestra. Pode ser? Gostei. Não vais. Já me fecha a porta. Estou a brincar agora. Vamos falar realmente de amor. E também a brincarmos saudavelmente também faz parte do amor. Faz parte de dar algo de nós em prol daqueles que estão na caminhada connosco. Nós temos que refletir realmente que tipo de amor nós temos para com os outros. O amor é uma força divina e nós esquecemos-nos muitas das vezes disso. Ele habita no coração humano. Chico Xavier nos ensinou que amar é a nossa maior missão na Terra. Quem concorda com Chico? Boa! Eu estou a gostar, estou a interagir. E que toda a forma de amor verdadeiro é instrumento de Deus para curar o mundo. Então, a palavra amor, no seu desempenho total, é suficiente para curarmos o mundo. Por que é que nós ainda temos muita dificuldade em curar o mundo? Porque nós ainda temos necessidade de nos curar a nós mesmos. Mas será que compreendemos o verdadeiro sentido do amor? Sim ou não? Não. Gostei. Não, certo? Porquê? Porque nós levamos muitas das vezes o amor para o romantismo, para as rosas, para as viagens, para sairmos. Não é? Se me amas, tenho que me doar a ti, mas tens que me amar verdadeiramente. Procuramos o amor onde ele não é um amor efêmero que passa. Então o verdadeiro amor não é o romântico. E lamento-vos dizer que o verdadeiro amor acolhe, perdoa, transforma e liberta. Então se o amor liberta, por que é que nós muitas das vezes temos dificuldade em libertar? E eu nesta noite convido todos vocês a mergulhar comigo, sim, comigo mesmo. Porquê? Porque também estou em aprendizado. Nessa energia que cura feridas invisíveis, que reconcilia almas e que nos aproxima da nossa verdadeira essência. A essência de Deus, a essência divina. Porque o amor, quando vivido em sua plenitude, é o remédio mais eficaz para as dores da alma. Que soa bonito, não sou? O problema é o resto. As dores da alma. Quem tem dor de alma aqui? Ninguém. Nós estamos todos curados. Estou a brincar. Sim, eu sei, eu compreendo perfeitamente. No Evangelho também nos fala no amor. E ele diz-nos que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Vamos ver onde é que nós começamos. Começamos aqui. Em sua origem, o homem só tem instintos. Isto é familiar e isto está no Evangelho. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Instinto. Impulsos rápidos, não é? São os básicos de sobrevivência, comuns nos primeiros estágios. Eles são necessários para garantir a sobrevivência. Iniciamos por aí, pelo instinto. Depois vamos às sensações. Claro que eu vou só dar umas pinceladas, porque a minha ideia é falar mesmo no amor hoje. Vamos sair aqui todos abraçados uns aos outros. As sensações são as buscas do prazer, as experiências físicas que podem dominar o ser,
lá está o tal prazer que nós buscamos, dominando o nosso eu ou o nosso ser, não é? Que nós falamos muitas das vezes, quando este se afasta do caminho espiritual. E depois vamos ao sentimento, expressão elevada da alma com o amor, a compaixão e a empatia. Sinais de maturidade espiritual. São as expressões da alma que já compreendem o valor do outro, da empatia e da caridade. O amor, segundo o Espiritismo, é o sentimento mais elevado, é o motor que nós esquecemos, muitas das vezes, da verdadeira evolução. Porquê? Porque o princípio inteligente evolui gradualmente e vai adquirindo consciência e vai se individualizar. Como nos diz a codificação espírita, que nos seres inferiores o princípio inteligente se elabora e pouco a pouco se individualiza. Eles nos dizem que ele é semelhante à germinação, até sofrer uma transformação, tornando-se espírito. E nós, quando estamos aqui nos estudos, nós ensinamos muitas das vezes que nós começamos o nosso estágio evolutivo no mineral. Okay? No mineral é a atração, no vegetal a sensibilidade, no animal é o instinto e no homem a razão. Okay? Portanto, a nossa caminhada começa muito lá atrás. Mas só somos verdadeiramente espíritos quando somos homens. Na questão 115 do Livro dos Espíritos nos mostra claramente que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas com iguais capacidades de progresso. A diferença entre o resultado do esforço pessoal e das escolhas feitas por cada um de nós. Esta é a diferença. A nossa escolha, a nossa maneira de ver, a nossa reencarnação. Há uma frase que eu aprendi agora a fazer esta aula, que me saiu palestra, não é? Que eu gosto mais de aula do que de palestra, que me marcou, que nos diz assim: quando aprendemos a amar incondicionalmente, damos um grande salto na nossa evolução espiritual. Porquê que eu me calo? Porque estamos todos ainda no aprendizado. Será que já chegamos aqui? Neste salto, quando amamos verdadeiramente? Para lá caminhamos. E como nos diz aqui, o esforço, na questão 115, o esforço é pessoal de cada um. As escolhas são feitas consoante a nossa maneira de estar e de ser, e também depende da reencarnação, e se eu já estou mais evoluída, ou se ainda já estou menos evoluída, se eu já aprendi algo, se estou ainda mais atrasada, se estou mais adiantada. Isso é relevante. O importante é que nós compreendamos que o único caminho que nós temos é amar. O amor liberta. Olha eu agora aqui. Não, mas fulano é meu. Fulano é minha. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Okay. Pois é. É preciso que nós tenhamos isso em atenção. Quando amamos, nós queremos que o outro seja feliz. Mas eu estou a falar num amor sublime. Um amor muito maior. Um amor que nos leva a este romance belíssimo. Há 2000 anos. Vamos ler, Sara. Lindíssimo o romance que nos fala aqui, que nos diz o amor de Líbia no martírio, uma entrega sublime. Há uma palavra no Evangelho que fala sobre o amor. Jesus pronunciou a palavra amor. E os povos sobressaltaram-se e os mártires zebros de esperança desceram ao circo. O amor de Líbia, não vou contar a história de Líbia. Eu vou-vos dar um bocadinho daquilo que a Líbia passou, nada, e vocês depois vão ler o livro e vão-me contar a história de Líbia. Líbia era, só para que nós nos localizarmos aqui na história, era a esposa de Públio Lentulus. Sabem que nós falamos muito de Emmanuel? O guia de Chico Xavier. Então, Emmanuel foi Públio Lentulus.
Então, nem em reencarnação e em reencarnação, nós vamos progredindo e vamos começando a trabalhar. Aqui, Líbia não apenas aceita o sofrimento, ela transcende-o, entrega-se com esperança e confiança no reino de Deus. Mesmo diante das feras, porque Líbia morreu no circo, certo? Romano, ela permanece firme, embriagada de quê? De fé. Não de mais nada. É de fé, que ela estava embriagada. De fé, irradiando paz e compaixão. Porque é que eles estavam todos, além de Líbia, os outros que estavam também, que iam ser trucidados pelos leões, antigamente, eram assim as nossas festas. Nós queremos ainda o mundo evoluído, mas nós, se olharmos para trás, nós ainda vemos que havia muito sofrimento, lidavam connosco, com o ser humano, ou nós lidávamos também, estávamos lá, muitos de nós, com os seres humanos, e fazíamos festas atirando-nos uns aos outros, aos leões, às feras. Isto não foi assim há tanto tempo. Então, é bom que nós meditemos e consigamos entender qual é esse verdadeiro amor que todos nós queremos. Ébrios de esperança, Jesus pronunciou esta palavra. Desceram ao circo. Emmanuel, lá está, nos diz que os mártires cristãos, que como Líbia enfrentaram a morte com o coração cheio de luz. Agora eu pergunto, esse coração cheio de luz é apenas humano? Não. É espiritual, é universal, é incondicional. Líbia ama com a alma, com a certeza de que a vida verdadeira está para além da carne e que o sacrifício é apenas uma passagem para a eternidade. Por que é que falamos do amor verdadeiro? Porque nós ainda não sabemos amar. O que é que o amor verdadeiro faz? Não exige nada em troca. Este é o amor verdadeiro. Não se abala com os sofrimentos. Sabe que o sofrimento faz parte da vida. O amor verdadeiro. Eu posso estar a sofrer e não me abalar com isso. Eu sei que faz parte do meu crescimento. E Paulo também diz, da queda que ele deu, foi o que fez com que ele despertasse. De Saulo para Paulo. Então o sofrimento ali deu para que ele desse o tal dito salto, para se libertar. O amor também faz com que nos entreguemos por fé, por ideal, por compaixão, transcende o ego, se afunde com o divino. E Líbia representa o espírito que já comprovou o sentido profundo da sua existência. Ela ama, vive e tem Deus dentro dela. E Públio, lembro-nos, o marido de Líbia, quando se apercebeu, porque isto foi um enredo muito grande, porque ela foi ter com Pilatos, só vou dar um cheirinho, ela foi ter com Pilatos para que interceder por Jesus, que Jesus ia ser crucificado, e sabe que agora não há, era só naquele tempo, havia intrigas, agora não existe nada disto, não há intrigas. Havia intrigas e então foram dizer que viram a Líbia sair dos aposentos de Pilatos. Não há nada disto. Então, aqui ela foi submissa e ele deixou em casa para que ela cuidasse das filhas. Só que na hora de Pilatos estar muito doente, ele entendeu o que é que ele foi lá fazer, o que é que a Líbia foi lá fazer. Mas a Líbia já tinha partido no circo. Vamos então continuar aqui, não é? No Evangelho nos diz: o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um facto que tendes podido constatar muitas vezes. O amor verdadeiro, uma centelha divina. Não é um sentimento passageiro. Quando é um sentimento passageiro, não é o amor verdadeiro. Não é uma emoção humana, é uma força que brota diretamente do coração e habita em cada um de nós. Quem é que já descobriu aqui o amor dentro de vocês? Ninguém. Quando
Como é que nós descobrimos isso? Será que quando estamos a auxiliar alguém não sentimos um bem-estar enorme? Não sentimos aquele amor pelo outro? Estou-te a magoar? Num idoso, por exemplo. Estou a magoá-lo, ou estou-te a aleijar, ou estou, como queiram usar a expressão. Será que isso não é amor? Aos nossos filhos, aos nossos amigos, numa palavra amiga. Então, pouco a pouco, nós vamos tendo comportamentos que nos mostram que nós também temos esse centelha de amor dentro de nós. A vida mostra-nos isso muitas vezes sem contas. Mas há homens fechados e mulheres fechadas na concha deles, que são rejeitados, que são esquecidos, que são revoltados. Mas eles também podem guardar dentro deles, ou guardam dentro deles, a centelha do amor. Porquê é que nós não compreendemos esses irmãos que estão a caminho connosco? Porquê é que nós não nos debruçamos neste amor, nesta entrega total e auxiliar estes irmãos? Porque quando há um irmão nestas condições, o irmão está doente. E nós, por vezes, afastamos esse irmão. E não o devemos fazer. Diz-nos assim, também no Evangelho, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, nós por aqui já vemos que falta muito. Amor-caridade. Ela é mais do que um sentimento. É uma lei cósmica que nós todos, não é? Ou poderes lhe chamar uma energia que sustenta e harmoniza o universo, porque nós aqui no mundo somos a mão de obra de Deus. O amor é o caminho, é a meta. Para quê? Para nós dormirmos um sono. Eu vou já contar uma história, prometo. Hoje não deixo ninguém dormir. A sério. Chegarmos à meta. Emmanuel também nos traz e nos diz que a sua clareza luminosa diz que o amor é a única força construtiva que existe no universo. Essa força construtiva não se limita ao plano espiritual. Ela é a cura a todos os níveis. Concordam comigo? Que níveis? O físico, o amor alivia as dores, acalma o corpo, fortalece o sistema energético. Porque quando amamos, nós estamos carregados de boas energias. E isso é que faz parte, lá está, do nosso sistema, da nossa mente, não é? O que é que a nossa mente faz? Desenvolve pensamentos negativos. E nós temos que ter a força moral e o amor para afastar esses pensamentos negativos e construir com clareza pensamentos positivos e serenidade. E também podemos falar aqui na parte espiritual, que o amor reconecta-nos com a nossa essência e desperta o Cristo interno que está em nós. Jesus. Quem foi Jesus para nós? Modelo e guia da humanidade, certo? Ele curava com amor. Não apenas com gestos, não apenas com palavras, mas com a presença, com o olhar, com a vibração da sua essência divina. E ele não fazia distinções. Ou fazia. Ele curava o leproso, ele curou a mulher adúltera, sempre com compaixão e acolhimento. E com verdade. E se eu disser que o amor de Jesus é o remédio universal capaz de tocar as feridas mais profundas da alma? No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nós lemos isto. Amai-vos uns aos outros. Quase todas as semanas nós falamos nisto. E fazei aos outros o que quereis que vos façam. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois preceitos. Jesus, quando fala isto, não está apenas a propor uma regra de convivência.
Ele está a revelar a essência da lei divina. Segundo o Espiritismo, nós temos que compreender que esse sentimento resume toda a moral cristã e representa o caminho mais seguro para a evolução espiritual. Amor. Lei universal. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos ensina que o amor não é apenas um sentimento. É uma lei cósmica que nós muitas das vezes defraudamos com os nossos pensamentos negativos e que devemos depois restabelecer essa mesma harmonia que nós estragamos. Portanto, tudo o que nós façamos tem consequências. Amar ao próximo como a si mesmo. Quem consegue fazer isto? É quando nós já conseguimos viver em harmonia com essa lei. Reconhecer que o outro é nosso irmão em caminho ou na nossa jornada. É? Reconhecermos de alguma forma que o irmão ainda está em aprendizado. E esse princípio é a base da justiça. E não nos podemos esquecer disso. A evolução espiritual, pela vivência do amor, nos ensina como nós devemos amar, nos desafia a nós amarmos. Porque é aí que o amor se torna transformador. Fora da caridade não há salvação. Também está explícita no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade entendida como amor em ação é o caminho para a plenitude espiritual. Mas tu só falas em caridade. Como é que nós evoluímos ou amamos em caridade? Se conhecerem, digam-me como é que se faz. Eu não sei. Eu tenho essa caridade em mim. Ainda estou a caminho e ainda estou muito longe disso. Amar o próximo. Nós não nos podemos esquecer que é agir com justiça. E esse amor vivido com justiça, com consciência, é universal. E é aí que nós vamos encontrar a verdadeira paz. A paz que cura a alma na nossa existência. E a história, onde é que ficou? É que vai ser ninguém dorme. Não há uma história. De caminho eu conto a história. Aqui no Consolador, Emmanuel também nos fala, na pergunta 230, como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. A construção de um santuário interior. O que é isto, o santuário interior? Nós mesmos. Começar por nos esforçar, não é? Por controlar os sentimentos que nós ainda trazemos e as tendências inferiores que todos nós carregamos connosco, que estão latentes em nós e que são aquelas que muitas das vezes sobressaltam. É ou não? Não, para não. Não. Aí é que nós nos temos que debruçar. Para quê? Para limpar o nosso templo, okay? Na base do silêncio e prepararmos-nos verdadeiramente para receber a luz. Mas não é nós sentarmos à espera que a luz, como eu estava aqui, que já me acendesse a luz. É esforçar-me para eu acender a minha própria luz. Okay? O meu templo interior. Devemos aproveitar o conhecimento, as experiências de outras almas, como Lívia, como Célia, 50 anos depois, como Alcione, de Renúncia, como muitos livros de literatura espírita que nos trazem e nos mostram, os irmãos evoluídos que nos mostram como é que nós nos devemos comportar, como é que nós devemos ultrapassar as nossas dificuldades, como é que nós devemos ver o irmão que por vezes nos dá uma bofetada, porque os livros nos relatam muito isso. Nós devemos de alguma forma tentar controlar o nosso eu, a nossa essência e dizermos assim, basta, eu não quero ser aquele homem velho que reencarnei. E eu não me importo que digam que eu sou covarde. Eu quero mudar. Eu quero trazer Jesus para dentro de mim. Eu quero que Jesus brote de mim. E só com os ensinamentos de Jesus, só com a moral de Deus, as leis que regem o mundo, nós conseguiremos vencer as más paixões e cultivar em nós a humildade.
depois temos que deixar de querer realmente agradar e começar a viver para o outro. Nós temos que agradar-nos a nós e começarmos a viver para servir, na nossa maneira, na nossa essência e para crescer. Isso é o que Jesus espera de todos nós. E agora vou-vos contar uma história. Será que vou? Vou. E é na história que eu, no fim, vou fazer as perguntas. Estão todas enumeradas. Contos e apólogos, no caminho do amor. No capítulo 18 deste livro, nos relata, nos arredores do templo em Jerusalém, uma mulher adornada e bela encontrou um nazareno de olhar fascinante e lúcido, cabelos delicados e sorriso melancólico. Quem seria este nazareno? Fixou com estranheza, arrebatada pela onda de simpatia que dele emanava. Compôs as dobras da sua túnica alvíssima, lindíssima, então lá arranjou-se, não é? Colocou no olhar uma expressão de doçura e, deixando transparecer nos gestos do corpo frágil a paixão súbita que a dominava, aproximou-se do desconhecido e falou em tom sussurrante. Então ela era muito sensual, esta mulher. Então, quem seria esta dama? Então ela diz: jovem, as flores de Séforis encheram a ânfora do meu coração com perfumes deliciosos. Tenho felicidade à tua disposição na minha loja de essências finas. Apontou uma vila extensa, cercada de rosas, à sombra de árvores acolhedoras, e acrescentou: cortei a história aqui um bocado, porque senão não saía daqui hoje. E ela dizia que os peregrinos encontram o prazer que representa a coroa da vida. O lírio do vale não tem a carícia dos meus braços. Vocês estão a entender onde é que ela queria chegar? Não estão? Ou ainda não chegaram lá? O que é que ela queria? Queria este nazareno, o tal amor, que não é o amor verdadeiro. O amor carnal, era este tal amor carnal que ela queria. E ela dizia: os lírios do vale não têm a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Bem e bem. E ela diz: dar-te-ei leite macio, dar-te-ei uma cama macia, tapetes dourados e vinho generoso. Quem é que não quer assim uma coisa destas? Será que o nazareno vai querer ir assim com esta senhora? E ela continua: acariciarei a tua fronte abatida e curarei o cansaço das longas viagens. Descansarás os teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas do meu jardim. E ela continua a tentar que o senhor nazareno a acompanhe. E ela diz: tenho músicos e dançarinas treinados em palácios ilustres. Agora vou fazer uma pergunta. Quem de vocês não ia logo a correr? Ninguém? Levanta a mão, ok? Então, perante o silêncio incompreensível do viajante, ela começou a ficar toda chateada, retomou suplicante após breve pausa. Jovem, por que não respondes? Descobri nos teus olhos uma chama diferente e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição, dizia ela, que complete a minha vida. Atende-me, atende-me. Então ela estava desesperada, ela queria realmente que este nazareno a atendesse. Ele parecia não perceber a vibração febril com que tais palavras eram ditas. Notando a expressão indefinível no rosto, a vendedora de essências acrescentou, algo agastada ou agitada: não virás? Eu acho que ele foi. Foi ou não foi? Será que ele ia mais tarde? Quando ninguém visse? Não? Não sei se não foi. O que é que ele dirá? Agora não. Mais tarde, talvez. Quem seria este nazareno?
Eu estou a brincar um bocadinho com esta parte, até porque, final do dia, nós às vezes estamos cansados, mas para nós entendermos realmente qual é o verdadeiro amor. Ela procurava amor carnal. O Nazareno, que não sabemos quem é, eu acho que vocês já chegaram lá, ok? Não estava nesse amor carnal, estava muito mais. Agora não, mais tarde talvez. Sentindo-se desprezada, a mulher coberta de enfeites partiu, toda triste e toda zangada. 2 anos se passaram, quando Jesus levanta um paralítico, ou curava um paralítico. Jesus estava nas curas do paralítico. Uma venerável anciã pediu auxílio para uma criatura infeliz, atormentada pelo sofrimento. O mestre seguiu-a sem hesitar. Já vemos que era Jesus que estava aqui, neste papel. No casebre escuro, um corpo chegado gemia em angústia. A vendedora de aromas encontrava-se ali, pele emagrecida e o rosto deforme. Então ela estava toda já desfigurada, porque ela estava toda cheia de chagas. Feridas sangrentas cobriam a carne, exceto os olhos, profundos e indagadores. Nada restava da antiga dama. Era uma sombra leprosa, de quem ninguém ousava aproximar-se. Ela conheceu o mestre. Será que o mestre estava assim tão diferente? Fitou, o mestre reconheceu logo. Era o mesmo jovem Nazareno, nos relata o irmão X, que é Humberto Campos, de porte sublime e expressão atraente. Jesus estendeu-lhe os braços, tocados por uma ternura indescritível, e convidou: Vem a mim, tu que sofres. Na casa do meu pai nunca se extingue a esperança. Então ele convidou, anda, está na hora. Então ele disse que ia mais tarde, vocês lembram-se? Cuidado que eu vou fazer perguntas. Okay. A mulher quis recuar, tomada de espanto, mas não conseguiu mover os dedos, vencida pela dor. O mestre, transbordando de compaixão, ajoelhou-se fraternalmente e acolheu-a com suavidade. A infeliz reuniu todas as forças que lhe restavam e perguntou, em voz débil e dorida: Tu, o mestre ou o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que fazes junto de uma mulher tão miserável como eu? É assim, eu acho que ela já tinha entendido qual era o verdadeiro amor que ela procurava. Ele, porém, sorriu com benevolência e respondeu apenas: Agora, venho satisfazer-te os apelos. Vocês lembram-se que ele disse que ia mais tarde. E, recordando-lhe as palavras do primeiro encontro, acrescentou com compaixão: Descobri nos teus olhos uma chama diferente, e assim procedo por amar-te. O verdadeiro amor de Jesus. Não julgou, talvez mais tarde. A sede que ela tinha era carnal. A sede no leito da morte que ela tinha, a repulsa por aquele corpo, era o amor verdadeiro. E Jesus acolhe almas que amam verdadeiramente. Quando nós queremos que Deus ou Jesus faça o trabalho por nós, esqueçam. Não há como fazer. O amor brota dentro de cada um de nós. O amor nasce no gesto, no carinho, na caridade, no pão, no auxílio, no doar-se. E nós, doando-nos, não nos cansamos. Depois temos aqui a parte que a Joana nos fala no medo de amar. A insegurança, deixa-me ver, ainda faltam alguns slides, eu vou avançar alguns porque não tenho tempo. A insegurança emocional é responsável pelo medo de amar. Mas eu vou trabalhar este. A insegurança. Como o amor representa um grande desafio para o self para quem está aqui de novo é o eu, nós mesmos, a nossa essência, o indivíduo
enfermo de conduta desequilibrada, inquieto, ambicioso, vítima do egotismo, evita amar, para não se despojar dos instrumentos nos quais oculta a sua fragilidade afetiva. Conhecem alguém assim? Que nos escondemos muitas das vezes para não darmos a parte fraca e não trabalhamos o nosso eu interno? Acaba por agredir ou esconder-se sobre disfarces diversos, como forma de defesa contra a entrega emocional. Joana de Ângeles também nos diz que o medo de amar não deve ser no ponto que nós estamos. Sempre que alguém exige ser amado, revela desconhecimento das potencialidades que lhe dormem em latência. E mais, confirma o conflito de que ele se sente prisioneiro. Para esses indivíduos, ou que se sentem assim ainda, que não têm o amor ainda, ou que não conseguem de alguma forma, que trazem o conflito da vida passada, o amor não passa de um recurso utilitário. E esse amor é voltado para quê? Para as satisfações imediatas, começando pela projeção de imagem que deseja destacar. Hoje em dia nós vivemos isto. Projeção de imagem. Não exageremos, porque senão andamos todos plastificados. Estão a entender onde eu quero chegar? Sabermos envelhecer faz parte de nós nos armarmos, olharmos para o espelho e dizermos assim: olha, até estou bem com esta idade. Não darmos tanta importância por fora, mas olharmos para nós, para dentro. É isso que Joana de Ângeles nos convida a olhar para nós, para que sejamos espíritos libertos. No contexto espírita, o amor não exige, não prende, não manipula, mas compreende, respeita e liberta. Libertarmos-nos do nosso ego. Não temer perder o controle, não é? Curar as nossas feridas. Curar o nosso eu. Tentar compreender porque é que eu tenho esta dificuldade. Porque é que eu durmo mal, porque é que tenho maus pensamentos, porque é que eu não consigo sair nesta onda. Que é coisas comuns a todos nós. Porque é que eu tenho tendências suicidas? Estamos no mês de setembro amarelo do suicídio. Porque é que isto me atrapalha? Porque é que o meu colega é feliz e eu trago esta infelicidade toda? Quando começamos a compreender e a nos amarmos, nós conseguimos sermos melhores. E eu agora vou finalizar. Vou avançar este e vou finalizar aqui. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Acho que estamos sempre com alguém aqui dentro. Quando se ama, se rompe a couraça e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovando interior. E renovação interior. O amor é a luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é a bênção que valoriza as dores morais. O amor é estímulo permanente. Desse modo, através do amor, imbatível amor, nos traz Joana de Ângeles, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. O amor, quando praticamos o amor verdadeiro, não nos cansamos. Trabalhamos e não há cansaço. Portanto, eu estou muito longe porque eu canso-me com tudo. Só de estar aqui já estou cansado. Então, bem que ainda tenho muito que pedalar e que caminhar. E finalizo com esta frase. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus. Do Evangelho de João. Portanto, espero que saiam todos aqui a levitar, cheios de amor para dar e vender. E não se esqueçam. Amem-se. E o amor liberta. Estamos a passar uma fase, e vou tirar os óculos, que os óculos estão de ver ao perto. Estamos a passar uma fase
em que nós vemos a posse aí nos jovens, para com as jovens, dos maridos para com as esposas, dos namorados para com as namoradas. E nós não somos posse de ninguém. Nós somos seres individuais, cheios de defeitos, mas com muitas virtudes também, que devemos aprender e continuar a aprender no amor. E dois seres que vivem na mesma casa com dois mundos se complementam. E não devemos anular um ao outro. Jamais devemos anular. Devemos respeitar, crescer e caminhar. Obrigada a todos pela paciência que tiveram para comigo, está bem?